Naquele tempo estavam junto à cruz de Jesus a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver a sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquele momento, aquele discípulo a recebeu em sua casa. Laus tibi, Christe. A devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nós conhecemos bem e tratamos todos os anos na nossa capelania, não? É a devoção que começa, ela é inspirada num quadro, o quadro que nós temos aqui, um ícone, uma pintura belíssima, que mostra Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. O menino parece assustado diante da cruz, e o seu susto o leva a soltar as sandálias, e ele se agarra nas mãos de Maria. Esse quadro ele tem origem na ilha de Creta. Estamos no início da Idade Média, aliás, em plena Idade Média, na época em que havia uma perseguição, uma heresia chamada dos iconoclastas, heresia que combatia as imagens, e esse quadro então foi levado da ilha de Creta para a Europa por um mercador e fica lá guardado numa casa com uma promessa de se entregar à igreja de São Mateus, só que não foi entregue. A igreja de São Mateus, depois Nossa Senhora aparece, a filha da senhora que estava com o quadro, e como que obriga a essa senhora a entregar o quadro. Depois a igreja de São Mateus acaba, é destruída, e no lugar é construída a igreja de Santo Afonso. E esse quadro fica meio que escondido, perdido. Depois então o Papa Pio IX entrega aos redentoristas para que se divulgue esse quadro, esse ícone, que tem o título de Nossa Senhora, ou Mãe do Perpétuo Socorro, exatamente devido às inúmeras graças que Nossa Senhora concede através desse ícone. Mas eu gostaria de falar para vocês especialmente, não do quadro que nós já conhecemos, mas desse título de Maria, que é Mãe do Perpétuo Socorro. Por que Maria é Mãe do Perpétuo Socorro? Nós vemos aí, no socorro de Maria, a grande realização daquilo que Cristo tinha dito para os discípulos, se Maria é a primeira discípula a dizer sim a Deus e a seu Filho. Aquilo que Jesus diz para todos nós: sede misericordiosos, como o Pai Celeste é misericordioso. E a misericórdia consiste num olhar de amor para aquele que precisa de algo, para aquele que sofre. E aí, Maria Santíssima, ela é esta mãe de misericórdia, até porque Deus usou de misericórdia para com ela. Nós vemos ela chegar diante de Isabel e dizer a Isabel: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. De modo que Cristo é o rosto misericordioso do Pai e que chama a sua mãe a exercer essa misericórdia com ele por toda a humanidade. Então nós vemos primeiro Maria como objeto dessa misericórdia de Deus, porque o Senhor fez em mim maravilhas e seu nome é santo, por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Vemos o seu Filho mandar que nós sejamos misericordiosos,
Sede misericordiosos, como vós, o Pai Celeste, é misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vemos esse Jesus misericordioso, por sua misericórdia, morrer por nós na cruz, derramar o seu sangue até a última gota. Então nós vemos aí um tratado de misericórdia, né? Primeiro de Deus para com Maria, de Maria para com a humanidade. Vemos ela aprender de Jesus essa misericórdia, e é por isso então que Maria exerce essa misericórdia para conosco. Então, ela é objeto da misericórdia do Pai e tem a missão de passar essa misericórdia para toda a humanidade. Assim como ela cuida do seu filho Jesus durante os 30 anos, assim Maria Santíssima, que cuida da cabeça, cuida também do corpo, e esse corpo somos nós. Então Maria tem essa missão de colaborar com a obra da redenção. Evidentemente Cristo é o Redentor, morreu por nós na cruz, mas Maria participa dessa obra da redenção, não só dizendo o seu sim lá diante do anjo, não só cuidando de Jesus, mas pelo seu auxílio, pela sua intercessão, pelo seu socorro, pela sua misericórdia, Maria Santíssima vai exercendo os frutos da redenção em todo o tempo e em todo lugar e de modo individual para cada um de nós. Essa é a fundamentação teológica, digamos, para esse socorro de Maria. Mas vamos mais à frente. Quando nós pedimos o socorro a Maria, nós vamos como pessoas necessitadas, sofredoras, carentes. Durante toda a história da igreja, nós vemos muitas intervenções de Maria, não só a igreja como tal, como vemos, por exemplo, na Batalha de Lepanto, ou da libertação da Áustria, como vemos intervenção através das suas aparições, como por exemplo em Paris, a Catarina de Labouré, da Medalha Milagrosa, em Lourdes, em La Salette, em Fátima, em Roma. Maria Santíssima vai fazendo as suas intervenções na história da humanidade exatamente como um sinal dessa misericórdia dela e desse socorro que ela vem trazer para nós. Quando vê que a humanidade está se desviando do caminho de Deus, ou quando está correndo perigo com relação aos inimigos, Maria, nesse plano de misericórdia de Deus, Maria vem fazer a sua intervenção, nos chamando a atenção, algumas vezes para uma mudança de vida, outras para combater realmente os inimigos, como nós vimos lá, por exemplo, como disse, na Batalha de Lepanto. Outras vezes, Maria vem fazer a sua intervenção em cada um de nós, como por exemplo, lá em Caná da Galileia, que pede por aqueles esposos, Maria continua pedindo por cada um de nós nas nossas necessidades. Seja necessidades temporais, seja necessidades espirituais, mas Maria sempre intercede, sempre socorre. Ela é para nós esse socorro. De modo que quando nós vamos a Maria, nós temos muito essa tendência de irmos pedir socorro, pedir a graça de que nós necessitamos. E ela, como canal, traz essa graça para nós. Porém, essas graças que Maria traz para nós, esse socorro que Maria traz para nós, eles exigem de nós uma atitude. Não é apenas para curar uma doença ou para nos tranquilizar diante de uma aflição, mas o que Maria faz conosco é nos tornar também canais, como ela é, canais que nos impulsiona, essas graças pois vão nos impulsionar a nós levarmos o socorro também aos outros. Maria Santíssima é mãe do perpétuo socorro, mas nós somos filhos de Maria, e quando recebemos o socorro de Maria, recebemos também o compromisso de nós socorrermos os nossos irmãos, como Maria nos socorreu.
Então, a verdadeira devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro não é uma devoção estática. Peço a Nossa Senhora pede por mim, ela me traz a graça, mas a graça não para aqui. Eu tenho o compromisso de ir ao encontro para ser também instrumento dessa graça de Deus para as outras pessoas, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista material. Então, eu tenho obrigação de também ser misericordioso com os outros, de também, assim como fui socorrido por Nossa Senhora, ser a expressão do socorro de Deus para as outras pessoas. Um dos frutos desta situação em que nós vivemos hoje, de pandemia, e o mundo não será o mesmo depois disso, enganam-se aqueles que quando voltar tudo, vai ser tudo igual era antes, porque a pandemia está manifestando uma série de situações que estavam guardadas, ou estavam em gestação, ou estavam, num certo sentido, escondidas, inclusive dentro de nós. Um dos frutos, e que nós temos que tirar proveito a partir de agora, é esse princípio de corresponsabilidade que todos nós temos, o cuidado de uns com os outros. Independente da situação atual, nós temos que ter o compromisso, a partir de agora, de também socorrermos uns aos outros. Esse vai ser um dos frutos, tem outros, mas um dos frutos e que Nosso Senhor quer tirar daí para nós. Não ficarmos naquela devoção parada, estática, um pouco vitimista, um pouco um sentimento de autopiedade, em que eu vou a Nossa Senhora, peço as graças, a graça vem e eu parei por aqui. Não. Isso não pode acontecer. Eu tenho compromisso com os outros também. Eu tenho compromisso de ser um instrumento de Deus cuidando do outro. Esse foi sempre o pensamento da igreja, que ficou por um tempo apagado, mas que agora tem que voltar. O Espírito Santo quer isso na igreja. Já visto em toda a história da igreja, em nome dessa misericórdia que nós exercemos com os outros, que devemos exercer, quantas congregações surgiram? Então a gente vê servas da caridade, servas de Jesus e Maria, servas da divina providência, servos disso, servos daquilo. A igreja está cheia de congregações que têm uma missão, que tem como missão exercer a misericórdia de Deus na humanidade. Mas isso como congregação, como carisma que o Espírito Santo suscitou na igreja e continua suscitando. Exemplos lá da Santa Teresa de Calcutá, da Santa Dulce dos Pobres, e tantos e tantos e tantos que vão surgindo, grupos aqui, grupos dali, comunidades terapêuticas, comunidades que cuidam de dependentes químicos, que cuidam de aidéticos, de leprosos e tantos e tantos. A igreja vai hoje estar num burburinho grande nesse sentido, mas é um sinal dos tempos que não seja só como carisma de um pequeno grupo, mas que todo o devoto de Maria, que tem coragem de pedir e confiança de pedir o socorro dela, seja também capaz de socorrer aos outros. Não olhe o sofrimento do outro com indiferença, mas tenha esse compromisso. Então, a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vai nos levar a isso, a esse princípio de corresponsabilidade na igreja e depois no mundo. Então, tenho que olhar para o outro como meu irmão, mesmo que ele queira provar que eu não é. Não, eu sou teu irmão. É meu irmão. Então, nós temos que nos esforçar, porque somos todos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo, e somos filhos de Maria. Então, nosso modo de agir,
de tratar, de cuidar, deve ter isto como princípio, quer dizer, essa fraternidade. Não é uma fraternidade universal, meio idílica, meio romântica, não. Prática, como numa família. Então, isso, a devoção à Nossa Senhora nos leva exatamente a isso. Então, socorrei-nos a Maria. Peço a ela. Eu socorro o outro. Eu sei que todo socorro vem do céu, como diz o Salmo. Nossa proteção está no nome do Senhor. Olhei para o céu, de onde me virá o socorro. Mas o socorro acontece no mundo. Deus normalmente age através de causas segundas, ou seja, através de alguma coisa ou de alguém. Dificilmente vai direto. Então nós temos que ser esta causa segunda da ação de Deus na nossa família, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa igreja, na nossa comunidade e no mundo inteiro. Isso é algo que nós temos que ter consciência, e a devoção vai nos levar exatamente a isso. Por outro lado, nós precisamos nos fortalecer. O mundo está cada vez mais materialista. Os homens estão cada vez mais preocupados com tantas coisas, enquanto uma só é necessária, que é a vida eterna. E que é a mais importante, e que tudo deve nos conduzir para lá. Nós estamos constantemente tendo nossa fé provada. E a fé, segundo diz o próprio São Paulo, é substância sperandarum, ou seja, já é a substância daquelas coisas que nós esperamos. E o que é que nós esperamos? A vida eterna. De modo que a fé já é uma vida eterna que se antecipa. Por isso, fé tem sempre o sentido de eternidade, não o sentido de temporalidade. Vai ter o sentido de temporalidade enquanto me leva para a eternidade, e não da temporalidade como fim. Então, quando eu digo a minha fé vai sendo provada, exatamente para que ela seja purificada e eu viva neste sentido de eternidade. Embora tenha que fazer as coisas aqui, tenho que trabalhar, ter o meu emprego, minha casa, minha família, meus filhos, cuidar das coisas, pagar minhas contas, etc., eu não posso de maneira nenhuma viver para isso, como objetivo final da minha vida. Eu tenho que ter o sentido de eternidade. E nessa época agora em que nós vivemos, isso está sendo muito provado em todos nós. Qual é o sentido que eu tenho de eternidade? Qual é o sentido que eu tenho da morte? O que é que eu penso sobre a morte? Sobre a minha morte? Como eu vou me preparando para a minha morte? O que é que eu penso da minha morte? Eu me lembro, no tempo de seminário, a gente fazia, uma vez por mês, um exercício de preparação para a morte. Pegava lá Santo Afonso, era bravo. E o padre lá dizia assim, você se deita, fica quietinho e imagina você morto. A gente tremia nas bases. Primeiro dia eu tremi. É. Se Deus, nosso Senhor, me chamar agora, era a pergunta que fazia. Não é? Mas é uma realidade. Como diz um Dom Assis, nosso bispo emérito, bispo emérito do Rio de Janeiro, eu sei, mas eu não tenho pressa. Tá bom, não precisa ter pressa, mas tem que se preparar, tem. Tem que se preparar. Então, qual é o sentido da morte? Isso é algo que nós temos que pensar, sempre à luz da fé. Sempre à luz da fé. Então, o que é a fé para mim? Eu tenho muita fé. Tenho fé que vou ter um emprego, tenho fé que vou ficar curado, tenho fé que vou trabalhar, tenho fé que vou voltar para a igreja, tenho fé. Mas a gente só coloca fé em coisas temporais. A fé só nas coisas do aqui e do agora.
Mas a fé tem essa dimensão, repito muitas vezes para não esquecerem, a fé tem dimensão de eternidade. Por isso fé e esperança estão muito unidas. É substância esperandar, é substância das coisas que esperamos. E já a vivência, a contemplação daquilo que nós não vemos. Olha que interessante, a definição que nos dá São Paulo. Santo Tomás comenta isso de modo tão bonito. Papa Bento também, lá na Spes Salve, quando conta a história de Santa Baquita, ele vai falar sobre isso também. De modo que a devoção à Nossa Senhora tem essa dimensão de fé. Mas nessa fé, nesse sentido que eu estou falando para vocês. Então são coisas que nós temos que refletir, sobretudo nesses tempos, para que a nossa devoção à Nossa Senhora não seja uma devoção infantil, no sentido imatura, apenas de uma criança que chora e que fica chorando pedindo chupeta, e quando vem a chupeta se esquece, não é? ou pedindo um alimento, quando vem o alimento se esquece. É claro que nós temos que ser como crianças para Deus, mas crianças no sentido de confiar, de se entregar, de ser simples, de ser inocente, de ser humilde, mas não no sentido de ser egoísta, de ser imaturo. Não. É preciso que a nossa devoção à Nossa Senhora seja realmente purificada para esses pontos que eu falei para vocês. Socorro aos irmãos, a corresponsabilidade, uma visão de eternidade na minha fé, e pensar que tudo que me vem, toda a graça que me vem, mesmo temporal, é em vista da vida eterna. Devoção à Nossa Senhora deve nos levar a isso. Senão, eu não mudo. Faço uma promessa, recebo a graça e depois nada mudou. Não fiz mais nada. O que é isso? O que é isso? Por que Deus me deu a graça? Só para me socorrer naquele momento? Não. Deus não faz as coisas assim. Tem sempre um outro sentido de que eu falei. Faço uma promessa, faço uma novena, acho que estou fazendo uma troca com Deus. Eu fiquei 9 dias ali pedindo, então depois de 9 dias tem que acontecer. Como muitos fazem a novena de Santa Teresinha, esperando chegar uma flor, uma rosa. Se não chega a rosa, cai no desespero. Então não vou ter a graça. Uma coisa assim meio que automática. Como se tivesse um botãozinho lá no céu. Fiz a novena, tenho atendimento. Mas para quê? Qual é o sentido? Então eu tenho que amadurecer na minha fé nesse sentido, para que eu possa ter essa responsabilidade diante de Deus, diante da minha própria fé, e diante dos meus irmãos, que são todas as pessoas. Para que nós tenhamos, pois, esse sentido na igreja, sobretudo nesses tempos que vivemos agora, várias dioceses estão voltando às missas presenciais. É preciso que haja essa compreensão, porque nem todos vão poder estar, por enquanto. É preciso que também dê lugar aos outros, para que se ajudem e todos possam participar. É preciso que haja o cuidado, sobretudo com as pessoas mais vulneráveis, que haja compreensão, que ninguém se estresse, fique nervoso um com o outro, que saiba sorrir, embora pouca gente vai ver, porque está todo mundo de máscara, né? Mas que saiba sorrir no sentido, saiba se alegrar com a presença do outro e viva nessa corresponsabilidade. Peçamos, pois, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que nos conserve essa verdadeira fé. Ela nos deu tão muitas graças aqui na nossa capelania. Esse ano tivemos a capelania feita. 1 ano atrás
Nosso bispo Dom Luiz Henrique estava subindo esse altar para celebrar. Esse ano não foi possível. Esperamos que em breve ele venha. Também em Nova Iguaçu, Nossa Senhora, nas nossas comunidades de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quantas e quantas graças Nossa Senhora foi dando para a conservação da fé em todo o nosso povo. Nesse tempo de pandemia, né, as duas paróquias, podemos dizer, aqui capelania, lá é quase paróquia, quanta graça Nossa Senhora concedeu. Então vamos pedir a ela que nos dê essa conservação da nossa fé e essa firmeza, né, no amor a nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.